Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal El Agrio. No vídeo de hoje vamos falar sobre patrimônio cultural e natural. O que é patrimônio cultural e o que é patrimônio natural? Certamente já ouvimos alguma vez isto. Fala-se muito de patrimônio mundial, patrimônio cultural, patrimônio natural. O que é isto? Ok, para começarmos, patrimônio no geral, estamos a falar de bens culturais ou naturais que tem a sua origem no passado e que tem alguma importância simbólica para nós. Foi transmitido por via de herança, é por isso que dissemos que vem do passado, foi transmitido por via de herança e que tem algum valor simbólico para nós. Um valor não econômico, o valor simbólico. Pode ser um valor artístico, um valor histórico, um valor ecológico, um valor biológico, etc. Então, isso é que é patrimônio. Por exemplo, quando nós falamos das estátuas, podemos falar, por exemplo, de um livro sagrado, por exemplo, uma Bíblia, um Alcorão, que tem alguma importância simbólica para nós. Falamos também de elementos como danças, por exemplo, tipos de danças, tipo de manifestações artísticas ou desportivas. Então, tudo isto faz parte do patrimônio que pode ser tanto cultural e pode ser também natural. Quando falamos de patrimônio cultural, estamos a falar de bens criados pelo homem, criados com a intervenção humana. Demos exemplo aí das estátuas, podemos dar exemplo também dos livros, podemos dar exemplo de danças, etc. Tudo isto foi criado pelo homem, pela intervenção humana. Então, por isso chama-se patrimônio cultural, porque é o produto da cultura. Foi criado no âmbito cultural, dentro de um certo grupo cultural. Então, depois temos o patrimônio natural, que são áreas criadas sem intervenção humana e que são protegidas pela sua importância natural. São as tais chamadas zonas de conservação, zonas de proteção da natureza. Então, nós temos, por exemplo, áreas onde oferecem condições para algumas espécies se desenvolverem. Os gorilas, por exemplo. Nós temos vários parques em África que oferecem condições para os gorilas se desenvolverem. Então, por exemplo, temos no Camarões, Dja Forest, e vários outros sítios. Então, esses locais oferecem condições de vida para alguns animais. Então, chamam-se patrimônio natural. Podem ser parques, podem ser reservas, etc. Então, a isso nós designamos patrimônio natural. Em relação aos tipos de bens do patrimônio, começando pelo patrimônio cultural, nós temos bens materiais e temos bens imateriais. Os bens materiais são aqueles que se apresentam em suporte físico ou suporte tangível. Por exemplo, um pilão tem um suporte físico que é feito de madeira, então integra a categoria de um bem material, enquanto que uma dança ou algum conhecimento ligado à gastronomia, a forma de preparar algum prato, a forma de dançar um certo estilo musical, isso já é um conhecimento, não tem um suporte material. Então, daí distinguimos entre patrimônio que se apresenta dentro de um suporte físico, que são bens materiais, e patrimônio que se apresenta em um suporte não físico, que são bens imateriais. Em relação aos bens imateriais, como eu disse, são conhecimentos, são técnicas, são saberes, etc. Em relação ao patrimônio material, nós temos bens materiais móveis, objetos que é possível mover, e temos bens imóveis, que não é possível mover. Em relação aos bens materiais imóveis, nós temos uma outra categorização, que temos monumentos, temos conjuntos e temos sítios. Os monumentos são obras de arte, são obras de arquitetura, obras de escultura, obras de pintura, etc. Então, e que tem alguma relevância estética, histórica, etc. Então, isso são monumentos. Muitas vezes nós confundimos estátuas com monumentos, não é o mesmo. Existem vários tipos de monumentos.
Existem monumentos que não são exatamente estátuas. As pinturas do Malagatana, por exemplo, são um monumento. Agora temos as pinturas do Naguib, por exemplo, as obras de arte do Naguib são um monumento igualmente. Então, nem sempre os monumentos são estátuas. Depois, em relação aos conjuntos, como o próprio nome diz, é uma associação de vários elementos. Nós temos, por exemplo, podemos ter um bairro, que é o conjunto das casas, ruas, etc. Então, pode ser um bairro que é patrimônio. Em Maputo, por exemplo, temos o bairro da Mafalala. Então, é um conjunto. Temos a zona da Baixa da cidade de Maputo. É um conjunto. No norte temos a cidade da ilha de Moçambique, por exemplo. É um conjunto. Então temos vários tipos de conjunto. Mas sempre são associação de diversos elementos. Então aqui são conjuntos. Por outro lado também temos sítios. Sítios são geralmente locais onde deu-se algum acontecimento, alguma experiência humana se realizou. Por exemplo, nós temos sítios históricos, por exemplo. Temos locais onde foram encontrados os vestígios dos primeiros homens. A África é considerada berço da humanidade porque foi em África que encontrou-se os vestígios dos primeiros homens. E esses sítios, esses locais, estão em alguns países, como por exemplo na Algéria, na Etiópia. Então, nesses sítios, esses sítios, em termos patrimoniais, nós consideramos na categoria de sítio, que são locais onde teve algum acontecimento. Nós temos sítios arqueológicos, por exemplo. Temos, por exemplo, os sítios onde nós temos as pinturas rupestres, que são locais onde tivemos povos que estiveram lá e depois fizeram aquelas pinturas. Temos sítios arqueológicos subaquáticos, por exemplo, locais de naufrágios, por exemplo, onde foram encontradas evidências de naufrágios, vestígios de naufrágios. Então, são sítios arqueológicos. Então, essas aqui são as três categorias do patrimônio cultural, material e imóvel. Depois, em relação a patrimônio natural, nós também temos várias categorias de patrimônio natural. E na questão do patrimônio, há vários tipos de categorias ao nível internacional, ao nível nacional. Por exemplo, a Unesco, a partir da Convenção de 1962, que é a convenção que aborda a questão do patrimônio mundial, eles apresentam o patrimônio mundial em três categorias, que são monumentos naturais, em segundo lugar, formações. E nas formações temos formações geológicas, formações físicas, formações biológicas. Então essas são formações. Depois, em terceiro, temos também as chamadas zonas naturais ou locais de interesse natural ou zonas naturais delimitadas. Então essas são as três categorias do patrimônio natural. Mas sempre quando falamos de patrimônio natural, nós estamos a falar de áreas que têm alguma importância natural e por essa importância passam a ser conservadas, introduzindo-se algum mecanismo de gestão, de proteção dessas áreas. Ao nível nacional, nós já estamos familiarizados com os conceitos, por exemplo, de zonas de proteção da natureza. Temos áreas de conservação, temos os parques, temos as reservas. Então, são áreas de patrimônio natural que são criadas para a proteção dessas espécies que existem lá. Então, essas aqui são as categorias do patrimônio natural. Vistas as categorias, uma questão muito interessante ainda sobre o patrimônio é sobre a interpretação do patrimônio. O patrimônio, como nós dissemos, estamos a falar de bens, estamos a falar de áreas. O patrimônio, os bens do patrimônio, as áreas do patrimônio não falam por si. Nós, enquanto seres humanos, é que falamos por elas, nós é que apresentamos, nós é que falamos delas. Então, é daí que surge o conceito de interpretação. Porque em interpretação, nós estamos apresentando área, nós estamos a dizer o significado da área. E a definição de interpretação é exatamente essa. É a apreciação qualitativa dos bens do patrimônio. Interpretação patrimonial é a apreciação qualitativa dos bens do patrimônio. É dizer o significado
dos bens. Por exemplo, quando a gente olha para uma área e diz que okay, isto tem um significado histórico, isto tem um significado espiritual, isto tem um significado religioso, isso é uma interpretação. Por exemplo, quando a gente fala de interpretação, a gente fala muitas vezes de valores, de dizer o significado. E a gente pode atribuir, como eu dizia, um valor histórico, artístico, um valor sociocultural, um valor socio-religioso, um valor ecológico, um valor de biodiversidade, etc. Então, tudo isto refere-se à interpretação do patrimônio. E porque a interpretação não é um campo, não é um domínio absoluto, não é uma interpretação absoluta, porque aquilo que eu acho que tem um valor histórico para uma outra pessoa pode ter um valor religioso, por exemplo, pode ter um valor criativo, pode ter um valor artístico. Então, a forma de apreciar não é a mesma. E se calhar para alguém pode dizer que olha, isso não tem nenhum valor para mim, por exemplo. Então, daí surge que nós temos vários tipos de bens do patrimônio. Temos um patrimônio individual, é aquilo que eu acho que tem valor e que uma outra pessoa pode dizer que não tem valor. Existe aquilo que é patrimônio familiar, patrimônio cultural familiar, existe o patrimônio provincial, patrimônio distrital, patrimônio nacional, até chegarmos ao patrimônio mundial, por exemplo, que diz respeito a toda a humanidade. Então, isto tudo diz respeito a níveis de abrangência. Um bem pode ter um significado que abrange somente a mim, por isso eu digo que é meu patrimônio individualmente. Mas há bens cuja importância estende-se a mais de uma pessoa.